Graças a Pai, Senhor Jesus Cristo, amados, tudo bom dia. Amados, o Espírito Santo tem me tocado para que eu venha orar, né? Venha orar com uma certa frequência, pois todos devemos orar um pelos outros, como a palavra mesmo nos escreve. E é um período oportuno, é um tempo oportuno, porque há sim uma guerra espiritual entre o bem e o mal, porque os dois são inimigos, né? Um do outro. E assim, é um momento oportuno para a oração. Antes de eu discorrer o assunto o qual iremos focar em oração, antes de eu discorrer, falar sobre o assunto, eu vou orar, pedindo a graça do Espírito Santo que venha falar conosco. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, ó verdadeiro Deus, Santo Deus de Israel. Senhor, Tu és um Deus bom, todo-poderoso. Assim, Tu queres usar o Teu poder para fazer algo bom em nós, Senhor. Senhor, nós suplicamos a Ti em nome de Jesus. Venha falar conosco agora, Senhor, conforme a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. E a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Sabemos e cremos plenamente nisso, Deus. Venha falar conosco, o que suplicamos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados, hoje eu vou falar a respeito de um tema e depois orar muito importante nos dias de hoje, que é a questão de cura, né? Vemos aí uma sociedade bem, apesar da medicina estar bem avançada, mas no quesito emocional muito adoecida, fraca, né? Quantos são os que estão em pânico, em depressão, angústia, uma infinidade de sintomas. Sabe, eu venho usar aqui uma máxima da engenharia para tentar entender, né, a respeito disso. A engenharia diz assim, olha, não é possível supor um problema, muito menos supor uma solução para o problema sem medir antes os parâmetros acerca desse problema, né? Então, uma vez que, como é que eu vou projetar uma casa, saber qual é o problema, enfim, que está tendo numa casa, no projeto, sem as medidas dela, como é que eu vou supor a quantidade de areia, enfim. Isso é uma válida muito máxima, muito aceita, né? Uma máxima muito válida para qualquer assunto que se deva usar. Tratando-se de doença emocional, aquilo que sentimos, aquilo que sofremos em sentimento, angústia, depressão, pânico, medo, ansiedade, insegurança, sabemos que a medicina mais moderna que está implantada hoje sabe muito pouco sobre o cérebro. E olha, sabe pouco ainda sobre a função do cérebro sobre o nosso organismo biológico. Quanto mais o nosso organismo emocional e espiritual, né? Ou seja, sobre o nosso coração e a interação do nosso coração com o mundo espiritual. Não tem como supor uma solução, habilitar um remédio, habilitar um tratamento para isso, haja vista como não sabe como funciona. Tecnicamente, medicinalmente falando, sabe? Então, claro, a parte biológica estamos muito avançados, tem recursos para, né, muitos problemas, muitas doenças, mas a parte do cérebro, no que diz respeito ao emocional e espiritual, como nós vamos propor um remédio para a cura sem sabermos como está enraizada essa doença? Né? Haja vista muitas pessoas que tomam remédio para controlar o sintoma de depressão a vida toda, né? Para controlar o sintoma de ansiedade a vida toda. Mas cura, não cura. Você toma a vida inteira, quer dizer que não cura. Está lá instalada ainda a causa que gera esse sintoma de ansiedade e de depressão. Sabemos que um sintoma é um aviso do corpo falando, olha, tem algo errado.
Se você não corrigir isso aí, isso pode levar a um dano maior, uma morte. Nosso corpo é muito inteligente, ou seja, quando eu digo corpo, parte biológica, emocional e espiritual, ele é muito inteligente em dizer, olha, nós temos que nos proteger. Você, Bruno, precisa me ajudar, eu aqui, o coração, a alma, a proteger todo o corpo, entende? Né? E por isso os sintomas como ansiedade, medo, depressão, são para sinais para a gente proteger, enfim, né? Gente, eu vou ler alguns textos aqui e conforme vou lendo, eu vou discorrendo a respeito. O primeiro é lá em Mateus, capítulo 15, do versículo 16 ao 20. Jesus, porém, disse: Também vocês ainda não entenderam? Não compreenderam que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Esse texto aqui, Jesus está falando quando os fariseus repreenderam Jesus por ele e seus discípulos não terem seguido as regras, enfim, das leis que eles praticavam, que antes de comer deveria lavar a mão. E daí Jesus discorreu dessa forma, né? E de fato, aqui ele separou. Biológico é biológico. E coração, em relação à alma, né? É diferente da parte biológica. Entendeu? Quando ele fala que o que sai do coração é que contamina a pessoa. Quando ele fala pessoa, é pessoa por completo. Entende? Então, é isso aqui, o que sai daqui é que contamina a pessoa por completo. Ou seja, quando é por completo, contamina o próprio coração, ou seja, testifica que esse coração é doentio. E isso também dissemina para a parte espiritual e para a parte biológica. Haja vista que tem muitas doenças psicossomáticas, né? Doenças resultantes de desajustes emocionais, né? Olha, então aqui fica muito evidente, né? Que parte biológica não influencia em si na parte emocional e espiritual. Tratando-se de doença emocional, tem sim que se tratar na emoção, no coração. Não é tomando um psicotrópico que você vai curar. Sim, você pode controlar os sintomas, como uma extrema ansiedade, né? Mas a causa dessa doença, que tem algo errado sim, se você está sentindo ansiedade, tem algo errado, é na sua emoção, no seu coração. Que pode sim, o coração, ele é onde está sendo inferindo a parte espiritual, entende? Vou ler outro texto aqui, olha. Está lá em Gálatas 5, de 16 a 26. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gente, nesse texto aqui ele pauta muito, né, a respeito o que o desejo da carne, enfim, os parâmetros aqui, o que ele quer, né? Como a gente habilitar, se a gente está predisposto à carne, predisposto ao espírito. Sabendo-se que a carne é a inferência do mal em nós. Sabemos que o mal, ele quer a nossa morte, certo? Sim, para que ocorra a morte, tem que ter um agente causador de morte, que é a doença. Doença espiritual, doença que nos provoca uma doença emocional. É ou não é que essas coisas aqui estão sendo muito tidas como normais hoje? É ou não é que está sido muito normalizado também a busca por remédio de ansiedade, de depressão, de medo, insegurança? É ou não é que não tem sido buscado tanto como se busca remédio os bancos de psicoterapia, de psicólogo, né? Psicoterapia, né? O tratamento da alma com a sabedoria dirigida por um psicólogo. Tem se buscado mais remédio para controlar as emoções, né? Mas curar não tem sido buscado muito. Por quê? Porque a carne luta contra o espírito. O desejo do espírito é ajustar isso, tirar essas impurezas, sim, para que venha o amor, para que venha a vida, para que venha a cura. Mas a carne tem sido cultuada extremamente em nossa sociedade, né? Olha, imoralidade sexual. O que se vê hoje nas músicas, enfim, nas mídias, tanto auditivas como de imagem, né? Impurezas, libertinagem. Ficou tudo muito liberal hoje. Idolatria. Não digo só idolatria, enfim, a ídolos, ou seja, deuses, né, falsos, mas a idolatria por colocar muita coisa no lugar de Deus, como dinheiro, como um ídolo, sei lá, cantor, ator, jogador de futebol, onde a pessoa prefere buscar isso do que buscar algo que, ou seja, um exemplo. Hoje eu não vou no culto não, porque tem um jogo lá e eu quero assistir o jogo. Está substituindo, né? Está colocando alguém no lugar de Deus, né? Enfim, feitiçarias, inimizades. Como é que está hoje? Temos sido amigos menos fiéis? Ou buscamos mais falar mal pelas costas, né? Rixas, como é que tá as panelinhas? Aqueles grupinhos que ficam fofocando e falando, cutucando, né? Falando mal dos outros. Ciúmes, né? Nos lares, a desconfiança, iras. Como tem sido as pessoas? Têm sido calmas, pacíficas ou iradas? Né? Como, ou seja, discórdias, né? Tem entrado em concordância, né? Ou seja, buscado um concílio ou simplesmente rompem-se amizades, né? Por conta de bobeira, sem querer conciliar, né? Divisões, tem sido mais buscada a união, sabe? O acordo, sabe? Para um propósito comum, ou por bobeira se divide, se rompe amizade, se rompe elos, né? Facções, grupos assim, formados para maltratar, denigrir,
agredir. Você vê como tem sido violenta, né? Os comentários via internet, né? Invejas. Poxa, como tem sido isso, né? Muito se vê as pessoas comentar, olha, tal pessoa só fica olhando essas questões de história aí, né? Não comenta nada, enfim, né? Todo mundo supondo que um tá tendo inveja do outro, enfim, né? Bebedeiras, sim, como ficou cada vez mais normal isso, né? Sempre tem sido em mente que esse excesso dessas bebidas alcoólicas, sim, ao ponto de ficarem bêbados, não é bom nem para o adulto, nem para a criança, nem para o adolescente, mas se vê o que antes era criança ficando bêbado indo parar no hospital. Orgias. Isso, não vou discorrer a respeito disso, mas isso tem sido sim, sabe? Talvez até no oculto, ou seja, no lugar secreto das pessoas, algo terrorizamente destruidor de casas, de famílias. Coisas semelhantes a essa, olha. Então tudo que eu falei aqui são parâmetros para falar. Isso sim adoece a alma. Isso sim adoece o coração. Isso sim adoece o espírito. Porque sim, através disso aqui vai se instalando mal em nós. Nós vamos decidir no nosso coração, olha, isso aqui é que eu vejo como crédito para mim. E isso aqui é que implanta a morte, a doença da alma e do espírito, né? Assim, gente, né? Sabe, eu vejo que muitas pessoas, mesmo estando doentes, querem ser curadas. Mas por falta de entendimento, conhecimento, às vezes buscam de forma sem razão a cura, né? Sabe, até mesmo em igrejas. Eu vou ler um texto aqui, que depois eu vou discorrer e vocês vão entender o que eu estou falando. Está lá em Isaías 53, 4 a 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Eu vou me ater aqui ao início, ou seja, li Isaías 53, versículo 4 e 5. Vou me ater aqui ao início do versículo 4 e ao final do versículo 5. Certamente, é certo. Quando Isaías, ou seja, esse aqui é um texto da profecia de Isaías falando de Cristo. Entendeu? Lá no Antigo Testamento, Isaías profetizou a respeito de Cristo. E aqui no versículo 4 do capítulo 53, ele falou, certamente, não tenha dúvida, isso ocorre certo, é certo que ocorre. Não tem, ou seja, condições, é certo que ocorre. Ele que é em Cristo, né? Tomou sobre si as nossas feridas e pelas suas feridas fomos sarados. Pelas suas feridas fomos sarados. Quando eu falo assim, quando as pessoas buscam de forma talvez insensata a cura, quando se diz cura, é a solução disso, uma doença para que eu não corra mais, né? E quando eu digo que busca insensatamente a cura, e até mesmo em igreja, sabe, isso vem nos dizer, olha, sabemos que esse texto aqui fala de Jesus, sabemos que o nome de Jesus é muito poderoso. E sim, se eu falar, olha, em nome de Jesus, seja liberto. Sim, a pessoa tendo esse vínculo de fé, sabe? Em que eu tenha fé ao nome de Jesus, sim, ela será liberta. Mas isso resolve? A gente sabe que não. Porque, olha, eu vou dar um exemplo, vocês vão entender. Sabe, eu tinha
lá no interior, lá em Santa Ana da Platina, nós morávamos em chácara, um tempo em chácara, tínhamos muito cachorro, né? E lá, como era a região que tinha pasto, tinha muita ocorrência de berne, né? E berne é uma mosca que pousa na pele do cachorro, solta um ovinho e esse ovinho gera uma larva e a larva vai entrando na pele do cachorro e vai se alimentando da carne. E ela vai crescendo, enfim, né? Isso incomoda muito o cachorro, porque o berne vai ficando grande e vai comendo a carne lá, né? O sugestivo é você apertar, pressionar para que empurre o berne para fora. Às vezes ele está muito internamente, às vezes é dificultoso, o cachorro sofre. E às vezes muitas pessoas preferem jogar um veneno lá, né? Mas tem um nome chamado muito comum mata-bicheira, um spray, que você pressiona lá, né, um spray dentro desse buraquinho e esse berne morre lá dentro. Aparentemente resolve, mas torna-se algo que poderia ser resolvido facilmente, um problema ainda maior. Porque veja bem, esse berne, sabe, morrendo lá dentro, ele morreu. Ele vai apodrecer lá dentro, né? Quando se apodrece um berne, ou seja, um organismo que está comendo a carne lá, ele apodrecendo, gera também podridão todo ao redor dele. O que atrai, claro, bactérias, multiplicação de bactérias, fungos, tudo quanto é tipo de micro-organismo, milhões, milhares de micro-organismos pequenos, que vão lá e vão infeccionando e apodrecendo, que é o chamado bicheira, seja no cachorro, no cavalo ou no boi, né? Que realmente essa podridão, multiplicação de bactérias, todo quanto é tipo de micro-organismo, vão comendo de uma forma voraz, sabe? E entrando no sangue, contaminando o cachorro, sabe? Isso é muito grave. Da mesma forma, quando uma pessoa é liberta, em nome de Jesus, uma vez que ela não tem, sim, o seu coração voltado para Cristo ao ponto de rejeitar o que era mal, a palavra fala, olha, se esse que você expulsou aí, espírito mal que você expulsou, ele vai. Mas se ele voltar encontrar uma casa vazia, ou seja, não preparada, não cheia com o Espírito Santo, ele volta com mais 7, sabe? E torna muito pior a situação que antes estava, entende? Então, olha, em tudo, sabe, nesse quesito assim de cura da alma, é preciso sim muita sabedoria para lidar com isso. E sim, contando sabedoria na palavra na Sagrada Escritura. Eu vou discorrer aqui, ó. Como Deus sugere-se então que seja o entendimento da saúde da alma e do espírito. Tá lá eu separei dois versículos aqui em Salmo 103, versículo 2 e 3. Bendiga minha alma, ó Senhor, e não se esqueça de nenhum, só de seus benefícios. Não se esquecer de nenhum benefício do Senhor. Gratidão. Ele é quem perdoa todas as iniquidades. Essas coisas da carne aqui, você viu o que ele falou no versículo 3 aqui do Salmo 103? Iniquidades. Deus quem perdoa. Ou seja, ele já colocou aqui nesse versículo 3 a fórmula, enfim, resumidamente falando da cura. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Sabe? Quando ele fala perdoa, é porque realmente alguém pediu perdão, né? Não tem como a pessoa perdoar sem a outra não pedir perdão. E pedir perdão é um arrependimento. Sim, olha, me perdoa, eu estava errado. Confesso que eu estou errado, eu estou buscando fazer o certo agora. Daí vem Deus e perdoa.
né? Após isso, ele cura. Após isso, ele cura. Porque não tem como ele curar plenamente. Se ainda a carne estiver instalada aqui, olha. Se ainda os desejos da carne, e eu estou inclinado em fazer os desejos da carne. Sabe, quem testifica muito é Cristo, isso. Está lá aqui, ó, Mateus 4, versículo 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, o que ele ensinava nesse negócio? Deixar o pecado. Pregando o evangelho do reino, o evangelho do reino, o evangelho do amor, da paz, deixar o que é carnal, o que é pecaminoso. Depois, ó, e curando todo tipo de doença e enfermidades entre o povo. Então, olha o que está descrito em Salmo 103, enfim, que era do Antigo Testamento. Cristo só retomou aqui numa visão, ele mesmo pregando isso, né? Deixa eu exemplificar aqui, só um instante. Então, amados, perdão pela demora, amados. Eu vou exemplificar numa didática que eu tenho usado. Esse é o nosso coração, a nossa alma, né? Ou seja, como somos alma, corpo biológico, alma e o ambiente espiritual, né? E como, né, a nossa alma não faz o que quer, ou seja, ela não está sozinha. Ou ela está com isso aqui, que é a carne, os desejos da carne, ou seja, a inferência do mal na nossa alma, ou está com isso aqui, ou está com isso aqui, com o Espírito Santo. Que é a graça do Espírito Santo, que é o bem, a vontade, o amor em nós. A vontade do Espírito, o amor em nós. E esses dois aqui, olha. Esses dois aqui, né? A carne e o Espírito lutam diariamente, todo dia, o tempo todo lutam. Olha, uma vez a carne daqui, o Espírito está tentando entrar aqui. Para ele entrar, a carne tem que sair primeiro para o Espírito entrar. Os desejos da carne têm que sair primeiro para o Espírito entrar. Isso aqui promove a doença, a morte. Isso aqui são os desejos da carne, a qual eu li ali, né? Então, de fato, cura. Não tem como curar isso aqui, sendo que isso aqui está aqui dentro, olha. Se eu estou inclinado, eu estou querendo fazer os desejos da carne, não tem como isso aqui entrar aqui e curar. Tem que convencer quem? Esse serzinho aqui, esse coração, a tirar isso, para que isso entre, cure plenamente de vida. Não tem outra regra, não tem fórmula. Isso aqui pode estar aqui, olha. A pessoa talvez se contente em tomar remédio a vida inteira, sabe? Para controlar a ansiedade, medo, depressão. Mas não está curado. Única forma. Isso aqui tem que sair para que isso aqui entrar. Porque não tem se buscado banco de psicólogo para curar? Porque isso aqui está instalado, os desejos da carne estão instalados. Os desejos da carne não querem sair daqui. Busca-se remédio para tentar, não, porque incomoda, viu? Incomoda muito a pessoa, de ansiedade, medo, pânico. Daí busca-se remédio para tentar conviver com isso. Mas isso não é vida, isso é doença, isso é morte. Isso não tem paz, nem contentamento. Olha, mas e daí então? Né? Temos que fazer o que então? Tirar isso. Sabe? Isso aqui é tão sacana, tão enganador que ele segue a gente. A gente acha que a gente está tudo bem, tá tudo normal. Tem muita gente que fala assim,
Eu, eu não mato, não, tá tudo bem comigo, eu sou paz e amor, porque eu não mato nem roubo. Tem muita gente que fala assim. Isso aqui que põe esse pensamento nessa pessoa, mas sabe-se que a vida dele não tá tão legal assim, né? Mas e daí? Como fazer então para tirar isso aqui? Porque isso aqui cega a gente. Ele faz achar que tá tudo bem, que tá tudo normal. Ele não quer sair daqui, ele tem as estratégias de cegar a gente, sabe? E daí, como faz? Olha, o Salmo 139 é um salmo muito bom para oração. É um salmo que fala que Deus conhece a gente, sabe onde a gente está, faz tudo. Ele conhece desde quando a gente nasceu até agora, sabe tudo que está dentro do nosso coração. E o finalzinho dele, no versículo 23 e 24, fala assim, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você sabe o que essa oração faz? Mesmo com isso aqui, olha, você está orando a Deus. Você está orando a isso aqui, ó. Você está clamando a Ele. Você está pedindo para Ele falar, olha, o que está em mim aqui que eu não estou conseguindo ver que está mal? Sonda os meus caminhos, vê se tem algum caminho mal. Esse aqui vai falar. Ele fala, quando você clama a ele fala que vai. É o Espírito Santo, ele vai falar para você de alguma forma, não sei como. Mas ele vai apontar para você o que está acontecendo de mal. Talvez esse Salmo 139 seria o início do processo de cura. Você saber o que está acontecendo de mal, né? Se você não souber, sabe? Isso aqui vai apontar para você o que você está fazendo de mal, que está cegando, né? Sim. Você entendendo, eu procuro falar um remédio para verdadeiramente um psicotrópico bom para a alma. Paracetamol. Paracetamol para a alma. É um diagnóstico, é um analgésico. Um analgésico, olha, assertivo. Uma vez que você toma ele, já melhora na hora o sintoma da alma. O que é paracetamol? Para que você está mal. Se você identificou o que te faz ficar mal, então para. Para com isso, tira isso, vai tirando. Tem uma palavra na Bíblia que fala, olha, as trevas vão saindo. Claro, você não está querendo fazer mais isso, elas vão saindo. E acontece o quê? E já é luz. Se você rejeitar as trevas, é sinal de conversão. Você tirou o acelerador das trevas, pisou no freio, tô decidido a mudar, tô decidindo tirar essas coisas ruins. Pisou no freio. Vou voltando, vamos fazendo a conversão ali do caminho errado que eu estava indo. Jairus. Jairus. Isso é de lei. Está escrito na palavra e Deus é fiel e justo para cumprir. Aí sim, sua cura acontece. Plenamente. Na alma, no corpo, no espírito. E daí? Para não ficar doente mais. Tem um versículo aqui lá em Êxodo 23, capítulo 23, versículo 25. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirareis as enfermidades do meio de vocês. É a forma. Adoração. Agradecer a Deus. Voltar-se para ela e quase o tempo todo. Sabes que adoração é uma arma muito poderosa contra isso aqui, ó, para esse aqui se manter longe. É uma arma muito poderosa, que agrada muito a Deus, adoração, louvor. Palavras de gratidão, de adoração, de reconhecer Ele como um Deus bom, poderoso, um Pai presente. E a adoração mantém isso aqui longe, longe, mais longe. É. Sabe como é que foi derrubada? Ou seja, sabe como é que foi feita muitas dos maiores poderes de Deus no Antigo Testamento? Sabe? Ao toque da trombeta. Sabe o que a trombeta significa? Adoração. Ao toque da trombeta é o gatilho
para vir o poder de Deus e ó, isso aqui vaza. Ao toque da trombeta, adoração. Amados, eu respeito, né, dessa doença, tratando-se da alma espiritual, né? E com relação a isso, eu vou fazer uma oração agora, né? Ficou meio extenso o vídeo, mas eu precisava falar disso. Porque não adianta eu orar sem que você se convença de tirar o que é mal, sabe? De tirar o berne, porque senão vai inflamar, vai infeccionar tudo, vai apodrecer tudo, sabe? Tem que tirar o berne para curar, né? Vou fazer uma oração aqui agora. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, Tu és um Deus presente, um Deus todo-poderoso, compassivo, Tu age de compaixão, tem misericórdia. Tu se compadece e sofre com milhares, muitos, Senhor, muitos filhos Teus que sofrem, Senhor, nas garras do inimigo, Senhor, que o inimigo cegou, Senhor, os inimigos feridos, os inimigos enfraqueceu, estão sem forças para buscar cura e muitos buscam cura de maneira inadequada, insensata, em lugares onde não há solução, Senhor. Sim, porque mesmo o inimigo propõe, como ele é enganador, ele propõe sim. Como as pessoas querem ficar melhor, ele propõe sim, olha, vai lá, que lá você vai encontrar cura, mas não encontrou mais perdição, porque este está na garra do inimigo, Senhor. Senhor, vede, Senhor, quando é o número de ovelhas perdidas, feridas, machucadas pelo inimigo. Tu, Senhor, é o bom pastor. Vem, Senhor, socorrer essas ovelhas. Nós suplicamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, derrama Teu Espírito Santo, Senhor, sobre esse grande número de ovelhas feridas, machucadas pelo inimigo, Deus. Nós suplicamos a Ti, suplico a Ti em nome de Jesus, ó Deus. Tem compaixão, derrama a graça do Teu Santo Espírito, Senhor. Revela a elas, Senhor, revela a elas. Estão perguntando a Ti, Senhor. Senhor, nos ajuda, o que temos que fazer para melhorar? Revela a elas, Senhor, o que deve ser feito para que elas sejam curadas, para que elas se voltem a Ti, voltem a ter vida, Senhor. Revela a elas, Senhor. Nós suplicamos a Ti, Senhor, uma graça de cura, uma unção de cura sobre essas pessoas que estão vendo, Senhor, estão se arrependendo dos seus maus caminhos, Pai. Como Tu mesmo disseste, Tu que me chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar, se arrepender do seu mau caminho, se voltar a mim, quiser ouvir a minha voz, eu o curarei, sararei sua terra, sararei seu coração. Lhe chamarei de filho, lhe darei uma aliança nova, terá vida nova. Sim, eu sei que Tu és fiel a tudo essa Tua palavra, Senhor, que expressa exatamente isso. Que esse que se arrependeu, se humilhou, voltou para Ti, Tu estás de braço aberto, esperando para dar uma nova aliança, Senhor. Sim, sandálias novas, vestes novas, tirar aquela roupa amassada pelo inimigo, dar uma roupa branca, limpa. Sim, fazer uma festa de alegria, onde haverá festa no céu também, Senhor. Nós suplicamos a Ti, venha o vosso reino a este, Senhor. Venha com todo o Teu poder, com o fogo do Teu Santo Espírito, queimando tudo que é mal na vida deles, Senhor. Sim, que eles se arrependam, que as trevas vão saindo e já é luz, Senhor. E Tua graça acontecerá. Nós cremos plenamente no Teu poder, na Tua graça, no Teu amor, no poder do Teu amor, Senhor. É que nós Te suplicamos a esses Teus filhos, Senhor. Suplicamos a Ti, Senhor, para esses Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Gente, eu vou orar aqui em gemidos inexpressivos, como uma nuance do Espírito Santo, como está escrito em Atos 2, Joel 2, é que o Espírito Santo, sim, ele conhece cada um de vocês aí, sabe, desde quando vocês nasceram, no ventre da mãe de vocês, ele estava lá com vocês, sabe, acompanha vocês desde, ele sabe o que vocês precisam, eu não sei, conhece todos. E uma nuance do Espírito Santo, sim, é agir por gemidos inexpressíveis, entendeu? Então, vou estar orando em línguas aqui, tá? Cada um, né, ouça conforme lhe aprouver, né?
eu falando, eu creio, tenho plena fé que o Espírito Santo irá falar da maneira que ele quiser, com quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Entende? O Espírito Santo sim é poderoso, é conhecedor. Entende? Senhor, seja feita a tua vontade, Pai. Manifesta o teu poder, a tua glória. Eu suplico a ti em nome de Jesus, Senhor. Envia teu Espírito Santo sobre todos estes, Senhor, conforme a tua vontade, Deus. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque teu poder é inefável, teu amor é inefável. Glórias a ti, Senhor. Amém. Deus abençoe todo mundo. Com Deus. Bom dia, galerinha. Tchau, tchau.